E aí pessoal, beleza? Vamos com mais um vídeo aqui, vamos fazer uma manutenção rápida nesse revólver aqui de Green Guys, tá? Quem acompanhou outro vídeo passado aí no canal que a gente tá falando sobre pistolas elétricas de CO2 e de Green Guys, viu que eu também falei um pouco desse revólver e falei um pouco do problema que ele está aqui pra gente fazer a manutenção nele. Só pra gente falar aqui, a gente continuar o vídeo, peço para vocês que apoiem o canal aí, se inscrevam no canal que vai ajudar bastante, compartilhe esse vídeo que vai ajudar bastante a gente continuar trazendo conteúdos aí, e tirando o máximo possível de dúvida de vocês, ou pelo menos vocês adquirindo maior conhecimento aqui em questão dos seus equipamentos de Airsoft, beleza? Então, vamos lá então para a manutenção. Antes de eu fazer esse vídeo, eu já dei uma desmontada e já analisei os possíveis causas desses problemas aqui, desse problema aqui nesse revólver, tá? Ele tava com um problema de vazamento. Para quem nunca viu ou nunca abriu ou tem curiosidade de saber como que é um revólver de Airsoft, no caso desse daqui, que é de Green Guys, vamos tentar mostrar aqui no vídeo. Então esse aqui é o funcionamento dele. Ele tem aqui o gatilho. Essa aqui é a alavanca que faz o tambor girar. Tem como se fosse aqui o martelo. A válvula, uma das entradas de gás que faz expelir a bolinha. Então, e aqui tem separado aqui o cilindro. Esse equipamento chegou aqui para mim com um vazamento e o tambor desse revólver não estava girando, não estava ciclando totalmente. O funcionamento dos revólveres de Airsoft, os Hs, são praticamente os mesmos. As mesmas peças, a maioria, tá? O que muda algumas vezes é o tamanho, de acordo com o fabricante, o modelo do revólver. Então, mais ou menos o tamanho altera um pouco. Mas o funcionamento em si, ele é todo dessa maneira. Então a gente tem aqui, como foi falado, eu tenho aqui o cilindro. O cilindro dele é bem pequeno. Então quem tem curiosidade de saber o tamanho que é um cilindro de revólver de Green Guys, o que a gente mais vê no mercado aí é de CO2. No caso desse daqui, ele é de Green Guys. Então a gente tem aqui o cilindro, temos a válvula aqui padrão, de a gente encher com os cilindros de Airsoft, os cilindros de gás. E aí ele tem essa válvula. Ele chegou aqui bem com vazamento, aparentemente parecia ser aqui bem na válvula dele de entrada. Então aí eu abri ele, dei uma olhadinha e percebi que o vazamento era em torno dessa cabeça. Essa tampa aqui, vamos falar que é uma tampinha. Essa tampinha, ela tem uma rosca e essa rosca tem um O-ring. Esse O-ring original dela estava já trincado, meio esmagado. E fora isso, a rosca em si já estava um pouco gasta. Talvez uma manutenção passada, ou um mau roscamento aqui, ou um mau encaixado aqui a tampa que fez um desgaste da rosca e é por aqui. Ou uma queda também, a gente não pode saber muito bem o que ocasionou esse vazamento. Esses revólveres de CO2, tanto o de CO2 e o de Green Guys, são muito difíceis a gente conseguir peças aí no mercado. Tanto na internet, quando a pronta entrega. Então é bem difícil a gente conseguir arrumar uma peça, um O-ring, alguma peça desse revólver. Então a gente tem que fazer alguns reparos de acordo com aquilo que a gente tem em mãos e o que a gente tem de conhecimento. Esse daqui eu consegui encontrar um outro O-ring, um anel de vedação aqui. E mesmo após eu colocar esse O-ring, ele continuou com o vazamento. Aí que eu notei que ele estava com o vazamento aqui na questão da rosca. Para resolver isso, o que eu fiz? Eu peguei o veda-rosca, esse que a gente usa em casa mesmo, o veda-rosca hidráulico, e passei aqui várias vezes, até ele preencher bem. Coloquei um pouquinho de silicone em volta para facilitar eu rosquear ele. Rosqueei, coloquei gás, fiz o teste, ele vedou bem. Deixei de um dia para o outro, ele armazenou o gás mais de 24 horas, então a gente identificou aqui que essa parte de vazamento foi corrigido. Isso ajudou bastante aqui. O veda-rosca ajudou bastante aqui a gente completar essa vedação desse equipamento. Como eu falei, o correto seria trocar, lógico, mas é muito difícil a gente encontrar uma outra tampinha dessa, uma outra válvula, então a gente tem que resolver o jeito mais prático e o jeito que fique mais
durável, vamos dizer assim, um jeito que ele aguente mais o dia a dia, o uso após o uso desse equipamento. Então a gente fez esse procedimento aqui e aparentemente resolveu o problema de vedação. Já passou de 24 horas, ele estava com gás, já fiz alguns testes, então ele armazenou bem a pressão do gás aqui dentro sem nenhum vazamento. Então a gente corrigiu essa primeira falha de vazamento desse revólver. Outro problema que ele estava, que possivelmente possa ser, se você está vendo esse vídeo que você tem um equipamento igual a esse com um problema parecido, revólveres de airsoft costumam ter problema na parte do seu tambor, que faz o movimento do tambor. Deixa eu tirar aqui o gatilho para demonstrar. O que faz o movimento do tambor é essa peça aqui, ó. Deixa eu tentar dar um zoom. É a peça do gatilho. Você pode ver ali que ele tem uma mola e tem essa alavanca. Essa mola, ela estava já com dificuldade de fazer o procedimento aqui de alavanca. Então, deixa eu mostrar a mola para vocês. A mola, originalmente ela tem aqui a sua curva. Originalmente, ela não tem essa curva. Essa curvinha que eu estou demonstrando. Ela é totalmente uma haste reta. Essa mola aqui também não é uma coisa fácil de você encontrar, a não ser que você fabrique uma mola dessa. No meu caso, para aumentar um pouco a pressão que ela faz na alavanca, eu fiz essa pequena torção. Então você pode ver que ela não está reta, ela tem uma leve torção aqui na mesma posição dessa ponta. Então para quê? Para ela corrigir um pouco do desgaste que deve ter sofrido esse equipamento. Deixa eu montar ele aqui para mostrar para vocês o movimento que ela tem que fazer. Se ela não fizer esse movimento, é o motivo que do equipamento não está ciclando, não está girando o tambor. A montagem e desmontagem desse equipamento é bem simples, porque as peças dele são bem intuitivas, só vão encaixar em uma posição. Então não tem muito segredo na questão de montagem e desmontagem. Então a gente colocou aqui a mola na posição. Deixa eu ver se eu consigo fazer a câmera focar aqui. Então aqui está a mola na posição. Ela tem que fazer esse movimento. Se não estiver fazendo esse movimento, é sinal que está com desgaste. A mola está fraca, ou senão a própria alavanca está com um desgaste maior. Então ela vai ficar dessa maneira dentro do corpo do revólver e vai ter que fazer esse movimento quando você apertar, que é o movimento dela girando, ela fazendo uma alavanca e girando o tambor. Vamos colocar ela aqui de novo na posição dela correta e eu vou mostrar aí o funcionamento um pouco desse revólver de Gringais. Vamos ver se encaixa aqui. Bom, ele encaixou aqui. Vamos colocar aqui a alavanca certinha. Ó, esse aqui é o funcionamento interno do equipamento. Ela vai pegar nessas escadinhas aqui e vai fazer uma alavanca para cima, fazendo o ciclo de rotação. Aqui a gente tem as marcações aqui do tambor, que seriam como guias, para toda vez que ele sofrer o giro, ele parar nessa posição, que vai alinhar as cápsulas com o cano e assim expelir o gás e expelir as bolinhas. Então, se no seu equipamento tá com um probleminha de não estar ciclando, muito provavelmente é esse sistema aqui que vai fazer esse ciclo, esse funcionamento correto do equipamento. Aproveitando que o equipamento está aberto, queria mostrar para vocês como que o ar chega nessa posição. Como o ar chega até as cápsulas. A gente sabe aí, quem tem revólver de airsoft, que tem as cápsulas e as bolinhas vão bem na ponta das cápsulas aqui, como se fosse um projétil. O ar entra por aqui e manda a bolinha. Então a gente tem aqui ele montado já com o cilindro é só encaixado, não é parafusado no momento. E o bacana da construção desse equipamento é que eles reaproveitaram até a estrutura do próprio revólver como uma canaleta aqui, vamos dizer um duto, mandando ar daqui, dessa saída aqui de gás, mandando gás até esse outro furinho aqui em cima aqui, ó. O furinho parece ser de 5 milímetros, aí um furinho.
ele já tem as vedação dele. E o próprio corpo do equipamento faz as curvas até o gás chegar aqui nas cápsulas onde vão as BBS. Então bem legal a maneira que eles construíram. Eles conseguiram fazer uma maneira útil aqui e que tem um funcionamento bacana. Então se o seu equipamento está um pouco fraco ou algo do tipo assim, dá uma olhada nessas outras borrachinhas que tem aqui, que pode ser elas que estão fora ou perdeu em alguma outra montagem, ou até o próprio corpo. No caso desse revólver, ele não é de ferro, ele é de um plástico, a não ser as peças internas deles, ele é de um plástico. Então alguma vez uma queda, alguma coisa pode trincar, fazer alguma rachadura, ou uma pressão elevada pode até trincar um pouco o corpo do revólver, fazendo a dificultar ou não conseguir mandar a quantia de gás correto para as cápsulas. Então a gente vai montar ele aqui. Eu já fiz, que nem eu te mostrei no vídeo, eu já fiz a correção daquela mola, já fiz ela com um ângulo maior para dar um pouquinho mais de alavanca e já corrigi aqui o vazamento trocando o O-ring e passando um pouquinho de veda rosca. Aqui a gente já consegue fazer o teste do giro do tambor. Vou apertar bem aqui. Então a gente vê aqui que o tambor está girando, devagarinho, pode tentar mostrar. O tambor está girando. Então a gente corrigiu aquele problema de giro do ciclo do tambor. E a gente já pode começar a parafusar ela. Então eu vou fazer a parte da montagem. A montagem dela não tem muito segredo, eu não vou dar um passo a passo de como desmontar ou não, que os parafusos dela são todos aparentes. Não tem nenhum segredo na hora de desmontar e desmontar esse equipamento. Então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, vou fazer a montagem para não ficar um vídeo tão comprido e vou fazer o teste dela com gás. Bom, a gente já montou o equipamento, já está todo com os parafusos, todos no local correto. Quando você for montar, se caso for um equipamento parecido com esse, vê bem onde vão cada parafuso, que nesse caso aqui tem alguns parafusos que são maiores, outros um pouquinho menores. Então decore bem aí onde vai cada parafuso, para na hora da montagem não ficar uma peça torta ou não ficar encaixado perfeitamente. Então a gente já resolveu a parte do tambor, fazendo aquela inclinação na mola e a vedação aqui do cilindro. Aparentemente parecia ser a válvula, a gente viu que não era, então a gente não precisou trocar a válvula, a gente fez aquele reparo, uma nova vedação trocando o O-ring e a gente passando aqui um pouco de veda rosca. Cada equipamento que você for mexer, ou no caso desse aqui revólver, a gente sabe a dificuldade que tem de localizar peça para esse equipamento. Então, como eu falei aí no meio do vídeo, a gente tem que se virar com aquilo que a gente tem e com o conhecimento que a gente tem de cada equipamento e da prática que a gente vai adquirindo conforme a gente for fazendo manutenções em outras Airsoft. Então a gente conseguiu resolver um problema de vazamento, a gente conseguiu resolver o problema aqui no questão do tambor. O equipamento não está vazando, está ciclando totalmente. Eu vou dar um disparo aqui, ele está sem as cápsulas. Ele tá com gás, mas está sem a bolinha, tá? Então eu vou fazer o disparo aqui só para vocês verem o funcionamento dele. O barulho desse daqui é bem baixo, ele não tem um barulho alto. Uma por ser de green gas, o compartimento dele é bem pequeno. E o FPS desse equipamento aqui também é bem baixo comparado a outros revólveres por aí. Esse daqui, o FPS dele está em torno de 220, 230 FPS. Então é bem baixo, é legal uma arma secundária, vamos fazer um tiro ao alvo. Ele consegue atender aqui. O realismo dele também é um realismo bem bacana. Ele tem a sua ação simples, né? Que é apertar o gatilho. E tem a ação dupla, que é você puxando aqui. Você consegue fazer o disparo com ele também. Capacidade de disparo dele são de 6 tiros, são 6 BBS. Capacidade de gás, um compartimento desse aqui de gás cheio dá em torno aí de 20 a 30 disparos, dependendo muito do gás que você está usando. Eu estou usando aqui um gás de propano, então o gás dele dá em torno de 30, de 25 a 30 disparos. O equipamento já está pronto, a gente já fez o teste dele, a gente vai fazer outros disparos conforme for passando o tempo aqui, para a gente testar ele em várias ocasiões, mas aparentemente o equipamento está todo ok. Então a gente vai finalizar o vídeo. Peço para vocês aí, continue ajudando o canal, se inscreva no canal, que vai ajudar bastante, compartilhe esse vídeo. Se tiver alguma dúvida,
pode deixar nos comentários aí que a gente vai ter um prazer enorme de estar respondendo vocês e tentando tirar o máximo possível de dúvidas de vocês aí. Legal? Então, agradeço, muito obrigado, o vídeo vai ficando por aqui, até a próxima, valeu! Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping